Em todo tempo Ele é bom. Amém. Aleluia. Ele é aquele que dá força ao cansado, aquele que não tem nenhuma força. Ele diz: aqueles que buscam o Senhor vão se renovar a cada dia, vão andar e não vão parar, vão correr, não vão se fadigar, mas subirão com asas, como águias, sempre estarão em cima, nunca embaixo. Seremos cabeça e não cauda. Essa é a vontade do Senhor para nossa família, para nossas vidas. Diga: Pai, estou pronto, semeia a tua palavra, eu hei de ser um bom aluno, e todos vão ver em mim Cristo, a esperança da glória da minha casa, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país e de todos os continentes. Amém. Poder assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero mandar a graça e a paz aqui para minha esposa Wilma, que está com a sua mãe, Dona Lena, e também para o Jó, né? E também para a sua tia, isso mesmo, do Recife. A graça e a paz, Dona Dete, do Recife, né? Do Curado 5. Deus possa continuar edificando, fortalecendo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe esses dias a gente aparece aí em nome de Jesus, tá certo? Aleluia, glória a Deus por essa noite abençoada que Deus nos proporciona. Tem outras pessoas aqui já na live, alguns adorando, exaltando ao Senhor. Edilene Santos, glória a Deus, a graça e paz para você, querida, em nome de Jesus. A nossa irmã também, Débora Braga, graça e paz. Adilza Santos, a graça e paz, amada, em nome de Jesus. Simone, é isso aí do Luciano, né? A graça e paz para você, Simone. Fica firme no Senhor que você vai ficar boa, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Fica ligado na palavra que Deus vai trazer cura, libertação, em nome de Jesus Cristo. Aqui também a irmã Márcia, a vice-presidente do ministério. E você que não me conhece, né, que vai assistir pelo YouTube, tá certo? Sou o pastor Ailson Silva, faço parte do Ministério Família Valorizo, sou pastor auxiliar. O pastor presidente é o pastor Adilson Santos, a vice-presidente é a irmã Márcia Santos. E esse ministério fica em Caruaru, tá certo? No bairro de Salgado, Rua Barão de Caruaru, 141. Então, fica ligadinho que Deus tem uma palavra para a tua vida e com certeza vamos sair daqui mais edificados, mais fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. E vamos aprender a fortalecer a cada dia, querido, a nossa família, as nossas vidas, porque sabemos que muitas pessoas, elas conseguem trabalhar, elas conseguem conquistar, mas elas não conseguem manter aquilo que conquistou. Amém? E nós precisamos a cada dia aprender a administrar, não só na área financeira. Eu preguei aqui essa semana, né, falando sobre a área financeira, na terça-feira. Mas nós precisamos administrar em todas as áreas, aprendendo a administrar a nossa família. A gente sabe que não existe, né, nenhuma faculdade que ensina as pessoas a administrar a sua família. Mas sabemos que tem as igrejas que têm entendido a importância da família e tem, na verdade, sido uma faculdade de fato, não é? Mas na prática, eu acredito que a maior faculdade é a nossa casa. Amém? Sabemos que é importante termos líderes, termos mestre no assunto, para que possa trazer direção, para que possa trazer luz, mas mesmo assim tem a parte da prática que mesmo aqueles que estão ensinando não vai poder fazer isso por você. Não vamos poder terceirizar para o pastor, não é? Não podemos crucificar as pessoas, porque na verdade Deus confiou a sua família a você mesmo. Amém? Cada um aqui está envolvido, está incluso numa família e precisa cada dia, vamos dizer assim, administrar da forma melhor possível. E Deus vai dar direção para cada um de nós. Pois bem, aqui nesse texto, é muito conhecido, eu gosto desse texto porque ele traz aqui uma consciência de que é possível ser perdido aquilo que está bem, mas também é possível você reconquistar aquilo que perdeu. Amém? E trazendo norteamento, trazendo a consciência de que, na verdade, enquanto nós estamos buscando a Deus, sempre vamos ter um escape, sempre vamos ter uma saída, sempre vamos ter uma possibilidade. Como eu comecei aqui falando, né, na abertura do culto, de que eu sei que é importante a gente reconhecer a palavra, eu sei que o conhecimento da palavra liberta, de certa forma, tá certo? Mas só o conhecer por si próprio vai inchar a pessoa e a pessoa não vai ser liberta como muitos pensam que vai ser.
Eu conheço muitas pessoas que citam a Bíblia, conhecem a Bíblia, talvez mais do que eu e você, e mesmo assim são presas, não são libertas. Por quê? Porque eles pensam que eles não conhecem a verdade, é por isso que eles são presos ainda. E mesmo citando a Bíblia, mesmo eles sendo pessoas que na verdade conhecem, até no profundo, vamos dizer assim, da teologia. Mas, na verdade, a gente sabe que se não tiver a prática, a pessoa ela pode ser um conhecedor, como os fariseus, saduceus, escribas, pessoas que eram mestres da lei. E Jesus disse para eles: vocês perecem porque vocês não conhecem, porque vocês não entendem. Mas como é que Jesus fala isso para quem era mestre? Amém? Ou seja, na verdade, eles conheciam o que estava escrito, mas eram hipócritas. Ou seja, eles na verdade, eles não praticavam. E aí onde está o perigo. Amém? A gente conhecer muito e achar que a gente na verdade entende de tudo que a gente já conhece. E às vezes isso é um engano. O que a gente precisa cada dia entender, irmão, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre praticar. A importância de podermos administrar a nossa família. Amém? E aqui, nesse texto aqui, vai trazer coisas maravilhosas para a gente aprender a cada dia, fortalecer, não é? Deixando que Deus nos mostre como fortalecer a nossa família, como vigiar a nossa casa. Olha o que diz, no capítulo 30 de 1 Samuel, e o versículo 1, quando Davi e os que o seguia chegaram a Siclac, 3 dias depois, os malequitas o haviam atacado, Neguebe, ferindo, incendiando Siclac. 3 coisas importantes aqui que aconteceu. Veja só, ele saiu, aqui Davi, e tinha 600 homens com ele. Ele saiu para a guerra, e quando ele volta, o que ele encontra? Ele encontra o povo ferido, ele encontra o povo lá em Siclac. Ele estava incendiando Siclac, e diz que o povo, na verdade, estava cativo. E eles saíram, na verdade, para trabalhar, para guerrear. Amém? Eu sei que, na verdade, é preciso a gente trabalharmos, é preciso a gente fazer a nossa parte, mas também é preciso que a gente deixe a imunidade dentro de casa. E isso só vai dar quando você está em casa e você investe aquele tempo, seja muito ou pouco, com a qualidade que a palavra merece. Amém? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Muitos às vezes têm muito tempo dentro de casa e tem outros que não têm muito tempo dentro de casa. E aqueles que às vezes têm muito tempo dentro de casa, não dá nenhuma atenção à palavra nem à família. E a família fica desprotegida. Qualquer coisa que venha de fora vai afetar a família. Ele estando dentro ou ele fora. Não é verdade? Mas já tem casos que a gente sabe que tem pessoas que ela tem um tempo curto, mas ela faz aquele tempo curto valer a pena. Amém? É aí onde faz toda a diferença. Ou seja, é uma mãe presente e é um pai também o quê? Presente. Então, diz que quando chegou ali, o que acontece? Estava o povo ferido e estava também incendiado a cidade. Quantas pessoas a gente sabe que estão feridas? Quantas pessoas têm se incendiado? De vez de apagar o fogo, pessoas têm colocado lenha na fogueira. Não é? E quando se fala em ferir, é interessante que se fere muito a alma das pessoas. Não é? E principalmente a mulher, ela é mais ferida. É aquela que fica em casa e aquela que fica o dia inteiro pensando naquilo que se foi dito. E a ferida está lá. E às vezes um perdão não é suficiente para curar e sarar aquela ferida. Porque quando a gente percebe aqui que a cidade ela foi ferida, foi incendiada, é interessante, irmão, que o diabo, quando ele lança os seus dados, é com esse propósito. É de ferir, mas também de matar, de incendiar. Então, eu não sei qual é a área que está na sua vida que tenha sido ferida. Ou que tenha sido incendiada, alguém colocou mais lenha na fogueira. E, geralmente as pessoas, quando elas estão feridas, ou quando elas estão, vamos dizer assim, na fogueira, quando está pegando fogo, se a gente não buscar conselho do alto, de pessoas que são peritas no assunto, só vai piorar a coisa. Amém? E a gente vê muito isso, né?
lá no Salmo, versículo 1, diz que bem feliz, bem-aventurado é aqueles que tomam conselhos, não dos ímpios, mas aqueles que tomam conselho de Deus. Mas muitas das vezes não estamos sensíveis para ouvir a Deus. Mas tem mulheres que estão sensíveis, é uma mulher de Deus, tem homens sensíveis, homens que estão buscando a palavra, que podem nos dar direção. Uma coisa eu sei, irmão, tem casos que a gente, na verdade, por mais que a gente diga e reconheça que está errado, que veja que tenha sido ferido ou está se incendiando, que queira de imediato buscar a Deus, talvez muitas das vezes a pessoa não vai encontrar o Senhor. Não é que Deus não quer se revelar, não, é porque a pessoa não vai estar sensível para ouvir a Ele. Porque o que levou a pessoa a ferir e incendiar, muitas das vezes, foi a ignorância, a falta de conhecimento, discernimento. Amém? E não vai ser um simples arrependimento que vai deixar a pessoa sensível para ouvir a Deus. E muitas das vezes vamos ter que recorrer a peritos, pessoas que são mestres no assunto, que possam nos ajudar, que possa orar conosco, que possa, na verdade, nos ouvir, até você dizer assim, pastor, irmã, ou a esposa do pastor, você conversa com ela e diz, eu errei nisso, naquilo outro, eu quero confessar meus pecados para vocês. Não é que o pastor e a esposa do pastor vai pagar seus pecados, não. Mas ele vai te ajudar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Ou seja, aquele que foi ferido vai ser sarjado, vai ser curado, melhor dizendo. Amém? Aquele que estava em chama, irmão, vai ser apagado. A Bíblia diz que uma palavra branda apaga o fogo, apaga o furor. Só que, às vezes, nós não temos uma palavra branda, por quê? Porque não temos a consciência da palavra, ou entendimento da palavra. E quando tem aqueles que têm o conhecimento da palavra, e às vezes não é humilde, não é? É aqueles que são soberbos. Porque humildade é justamente isso. Humildade é você perder a razão para estar bem. Quantas pessoas têm razão, não é? Chuta o pau da barraca, e ele às vezes, muitos deles dão derrame, muitos deles não dormem mais, fica depressivo, dependente de remédios, mas não consegue liberar perdão e não consegue entender que o cego é o outro. Mas prefere dizer assim, eu morro, mas não perdoo, porque eu estou certo. E Jesus, irmão, ele fala algo interessante, que aquele que acha, ele vai perder, mas aquele que perde, acha lá. O quê? O que a palavra diz. Muitas das vezes, a gente vamos ser humilde à vontade de Deus, a sua palavra, e a Bíblia diz que aquele que se humilha à palavra, se humilhar é isso. É você sair de cena e deixar que Deus julgue. Tiago 1, do 20 diante, ele diz que devemos ser tardio no ouvir e tardio no falar. Por quê? Porque é Deus que é o nosso juiz. Se nós, na verdade, ficamos batendo o pé, dizendo assim, eu estou certo, eu sou o juiz, e você, eu vou cobrar o meu direito, irmão, você vai quebrar a cara, você vai sofrer. Ou seja, essa ferida que está na alma não vai ser curada, e muitas das vezes, muitos vão morrer. E quantas pessoas estão em casa, mas estão feridos? Muitos estão em casa, estão vivos, não é? Fisicamente, mas estão mortos psicologicamente. Já estão longe. E isso aconteceu quando Davi saiu com seus 600 homens para ir para a guerra. Davi poderia ter deixado alguém vigiando. E nós podemos sair de casa, mas devemos deixar alguma coisa vigiando ali. E essa alguma coisa, na verdade, é a instrução da palavra, é o amor um para com o outro, o respeito de um para com o outro, amém? A consideração de um para com o outro. Mesmo na sua ausência, com certeza, vai ter ali uma prevenção. Por quê? Porque você saiu, mas deixou algo da parte de Deus. Amém? E sempre um alimentando o outro. Olha o que diz mais. E diz que a cidade, quando ele chegou, estava ferida, incendiada, Siclac, e havia levado presas as mulheres e todos que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram a ninguém, apenas os levaram consigo e seguiu o seu caminho. Olha que interessante. Levaram todos eles presos. A família presa. Irmão, o que é que tem prendido a tua família? É isso que eu estava falando aqui no começo, de que muitas das vezes você tem bastante tempo dentro de casa, mas a sua família, na verdade, ela está foram sequestrada.
Sequestrado por quê? Sequestrado às vezes pelo Facebook, pelo Instagram. Às vezes as pessoas estão se comunicando dentro de casa pelo WhatsApp. Às vezes o filho está sequestrado dentro de casa. O pai e a mãe estão sequestrados dentro de casa. E é isso que o diabo quer. Ele quer distanciar mesmo as pessoas perto. Amém? Nada vai substituir, irmão. Ou seja, o assentar na mesa. Nada vai substituir aquele momento de comunhão, todo mundo vai estar assistindo juntos. Amém? Os pais tendo cuidado nos filhos. Às vezes tem os quartos separados. E às vezes tem o mau hábito de colocar notebooks, colocar televisões que agora pode-se colocar internet também, né, smartphone, e tudo isso vai distanciando a família. O filho vai crescendo, e às vezes o pai e a mãe não conhecem seu filho, mas às vezes seu filho está sendo sequestrado por um colega que talvez ele nem conhece, mas a gente está vendo na televisão. Às vezes uma filha sai de casa, vai encontrar um camarada em outra cidade, quando a mãe vai ver, já está a desgraceira feita. Por quê? Porque às vezes os pais estão pensando que vigiar e estruturar a sua casa, edificar a sua casa, é só simplesmente colocar comida dentro de casa e roupa. É muito mais do que isso, irmão. Se não tiver comida nem roupa, mas tiver afeto, amor e carinho, eu te digo uma coisa. Provavelmente essa família ela vai sair dessa posição de miséria e vai se levantar com muito mais vigor. Eu digo isso porque eu fui criado pela minha mãe. Minha mãe criou 4 filhos, somos em 5, mas o mais velho ficou na cidade com meu pai e ela ficou com 4 filhos sozinha para criar. Eu tinha na época 6 anos de idade. A minha mãe não tinha palavra, não tinha nenhuma condição financeira. A única coisa que ela trouxe da cidade para Caruaru quando ela veio na época foi um saco de roupa. Saco de roupa alimenta alguém? Não alimenta. Era a miséria das misérias. Quem entende? E fomos morar na casa dos outros. Até ela conseguir ganhar um terreno e construir ali um barraquinho para a gente estar de dentro. Mas ela nos criou com tanto afeto, com tanto amor, que todos 4, na verdade, foram e são cidadãos de bem. Amém? Mesmo sem ter a palavra. Isso mostra a importância do afeto. Antigamente não tinha tecnologia, não tinha tantas coisas que pudesse distrair, que pudesse sequestrar. Imagina, você vai trabalhar, quando você chega em casa, cadê a mulher? A mulher pegou a roupa e foi-se embora. Cadê meus filhos? Eles se iraram com você, disse, eu não quero mais conviver com meu pai, foi embora. Acontece muito isso, não é? Então, o pai e a mãe têm a responsabilidade de estar vigiando, de a cada dia estar olhando os seus filhos e não sendo aquele pai chato, não irando, porque a Bíblia diz isso, né? Lá em Efésios, a gente sabe que mostra, no capítulo 6 ali, quando fala de pais, que eles devem, na verdade, não irar seus filhos, os filhos devem honrar o seu pai, mas o pai também não deve irar seu filho, nem sua filha, ou seja, não ficar catucando algo que ele não entende, porque às vezes, pelo fato do pai e a mãe ter passado pela idade de adolescência, e muitas das vezes sem a palavra, às vezes quando chega a palavra, eles pensam que vai ser da mesma forma para aqueles filhos, e às vezes não é. Amém? O pai tem que ter essa consciência. Quando é um pai que ele na verdade, ele vem de uma família, a cultura cristã, aí é totalmente diferente. E quando tem uma palavra que possa ser uma palavra equilibrada, não é? Aí ele vai ter uma palavra temperada, vai ter uma palavra saudável, ele não vai ser aquele que vai colocar, vamos dizer assim, não vai prender os filhos de forma que os filhos não possam nem respirar. Não, mas ele vai conversar, vai soltando aos poucos e vai mostrando como a coisa na verdade acontece. Amém? Mas que não pode, na verdade, é aos pais deixar os filhos fogados como caça de palhaço. Fazer o que quer e pensar da forma que querem e fazer tudo que bate na cabeça deles. Não, não é assim. Sabemos que nos jovens está a força, mas a sabedoria deve estar nos adultos. Deve estar nos idosos. Amém? Então nós estamos vivendo, irmão, um tempo que nós precisamos, sem sombra de dúvida, a cada dia administrar a nossa família. E precisamos entender que pode uma pessoa ser sarada, se ela foi ferida. Se uma pessoa está sendo, vamos dizer assim, bombardeada, não é?
sendo opressa, queimada, com um monte de setas do diabo, ela pode, na verdade, também receber socorro de Deus, não é? Mas se ela se abrir para alguém que tem uma palavra que possa ajudá-la. Se ela é uma pessoa que está vendo a sua família sendo sequestrada, irmão, tem alguma coisa que está falhando e precisa, na verdade, ver o que é, para que possa recuperar. E vamos perceber que a única forma de recuperar é a gente cair em si. É a gente reconhecendo onde a gente errou, ou aonde estamos errando. E sermos humildes o suficiente, seja os cônjuges, ou seja, os cônjuges pedindo para seus filhos, às vezes, perdão e desculpa. Isso não é feio, não. Eu acredito que a coisa mais linda que existe é um pai e uma mãe pedindo perdão a um filho. Filho, eu errei. Filha, eu errei, me perdoe. Amém? Isso vai dar crédito daqueles filhos confiar no pai e na mãe que tem. Aí diz mais aqui, ó, no versículo 3, quando Davi e os que o seguia chegaram à cidade, a cidade estava queimada, as suas mulheres e seus filhos haviam sido levados o quê? Presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficar sem o quê? Sem forças para chorar. Já viu aquele ditado, não é? Que leite derramado não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer algo para vocês, leite derramado não tem jeito para quem não tem a palavra. Para poder buscar socorro nela, no Senhor. Amém? Porque, na verdade, a gente sabe, no caso desse, se Davi ele fosse seco, se não tivesse nenhuma comunhão com Deus, então realmente era leite derramado, não tinha mais jeito não. Eis aí a diferença. A questão porque a gente vê aqui, a gente vamos perceber que Davi, ele foi inteligente, mesmo ele tendo perdido. Ele reconheceu que ele falhou. Amém? Reconheceu. Mas, olha que interessante. Diz que só não foi Davi que estava triste. Davi e a tropa e o seguia, chorava bem alto, até ficar sem forças para chorar. E no versículo 6, Davi se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo. Porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos, das suas filhas. Mas Davi, ele se fortaleceu em quem? No Senhor. Então, olha que interessante. Ele estava amargurado e angustiado. Por quê? Porque é interessante que nesse momento de crise, nesse momento que a pessoa está com ferida na alma, a coisa está incendiando, as pessoas, os filhos ou a esposa foram sequestrados, mesmo estando dentro de casa. Às vezes todo mundo quer jogar pedra no líder, no cabeça. Mas esse é o momento da mulher sábia que edifica a casa. Se seus filhos já têm consciência, ora com teus filhos. Não coloca teus filhos contra o teu esposo. Mas diz para ele, meu filho, seu pai, ele está errando porque ele não entende ainda a vontade de Deus, mas nós vamos ser o colírio para os olhos dele. Vamos orar por ele. Ele vai ter um dia abençoado, eu declaro, libertação na vida dele. E começa a ensinar o seu filho. Mas a mulher que não é sábia, o que é que ela faz? Coloca o filho contra o pai. E aquele filho vai ser maldito, vai morrer antes do tempo, porque a Bíblia diz que aquele que não honra mãe e pai morre antes do tempo. Quem entende? Eu sei que hoje estou vivo, por quê? Porque minha mãe, mesmo sendo ímpia, nunca me colocou contra meu pai. Mas, irmão, eu sonhava com meu pai matando a minha mãe. Eu queria ver o cão, não queria ver meu pai. Me converti com 16 anos de idade. Eu sonhava praticamente, de 6 anos a 16 anos, sonhava praticamente ele matando ela todos os dias. Me diga aí. Eu era revoltado com ele. Mas eu nunca ouvi da boca da minha mãe nada contra meu pai, me jogando contra ele. Mas quando a palavra chegou, irmão, sabe, aquela angústia saiu. Amém? Aquilo que estava de fato me amargurando foi liberto através de uma palavra que alguém pregou sobre amor. Eu aceitei a Jesus e eu reconheci que eu não merecia a salvação. Foi por isso que eu recebi a graça de graça. E eu reconheci que ele foi para a cruz para mim não ir para a cruz. Ele foi para o inferno para mim não ir para o inferno. Ele não questionou meus pecados, mas simplesmente ele disse:
que aquele que for a ele jamais ser lançado fora. E quando eu entendi isso, que eu fui perdoado, eu não tinha o direito de não perdoar. Eu conheci o verdadeiro amor. E quando eu entendi sobre o amor, perdoei meu pai. E de vez de eu ficar com raiva, com angústia, amargurado contra meu pai, comecei a orar por ele. Hoje a minha mãe é convertida, hoje meu pai é convertido. Eu sou o filho caçula dele, mas quando ele quer se aconselhar, ele liga para mim, para o filho caçula. Meu pai, que nunca parou 10 minutos para conversar comigo. Às vezes quando liga para mim, às vezes fala 1 hora, 2 horas no telefone. O que é isso, irmão? É Deus. Amém? Porque nós estamos lutando com a palavra certa. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que ter em mente, irmão, que é possível uma pessoa ferida, uma pessoa que está se incendiando, uma pessoa que foi sequestrada, a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo, a sua perspectiva, é possível essa pessoa, ela revigorar, é possível cortar o mal pela raiz, é possível a gente identificar aquilo que está trazendo prejuízo para a família e recuperar sendo humilde. Amém? A questão é que muitas das vezes não queremos se humilhar, não queremos perder a razão, não queremos sair, às vezes, as mulheres do salto, não é? Mas isso só vai destruir a família, só vai trazer feridas irreparáveis. Mas Deus está trazendo um remédio e cura essa noite para a tua vida. Amém? Aleluia. E o interessante é que todo mundo aqui, irmão, estava chorando um bocado de marmanjo. Imagina, 600 homens que não choravam com sangue dando na canela. Mas diante da perca da sua família, não tem bom. O cara pode ser sanguíneo, pode ser o que for. Mas quando o negócio é a família, irmão, vai desmoronar tudo. O cara pode ter empresa, o cara pode ter status, pode ter fama, mas se ele não tiver uma família estruturada, ele não é feliz de verdade. Amém? E a vontade de Deus é que a gente possamos ser felizes de verdade. Olha o que diz mais. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos, de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diga assim: eu preciso me fortalecer no Senhor, meu Deus e Pai. Amém? Nós precisamos se fortalecer no Senhor. O problema é que muitas das vezes, quando a coisa está em crise, está angustiado, quando há ferida, quando a coisa está pegando fogo, a questão é que a gente vamos usar pessoas erradas. E diz que Davi, ele se refugiou em quem? Em Deus. Mas o que é importante a gente entender, que a resposta foi rápida, devido à comunhão. Amém? Olha o que diz no versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? E o Senhor lhe respondeu: persegue, porque certamente alcançarás, e tu vais recuperar o quê? Tudo. Tudo aquilo que de certo momento parecia que não tinha mais jeito. Tudo aquilo que parecia que estava virando cinzas. Mas quando a gente busca ao Senhor, Ele renova as forças. Amém? Vai ter uma alegria, vai ter uma paz que excede todo entendimento, irmão. Aleluia. E você não vai desistir. Você vai lutar por sua família. Porque é melhor você descobrir o problema que está acontecendo do que você largar ou se separar e depois você vai se deparar com a mesma situação. Porque ninguém vai ser realizado em ninguém. O problema é esse, porque estão procurando, às vezes, os filhos, pai perfeito. Os cônjuges estão procurando pessoas perfeitas. E casamento feliz é casamento trabalhoso. Diga assim: casamento feliz, família feliz, é um casamento trabalhoso. Amém? Porque, irmão, se não tiver renúncia, sabe que renúncia dá trabalho? Dá trabalho, irmão. Porque agora é duas pessoas diferentes que devem, na verdade, complementar, que devem, na verdade, dividirem
não só as suas qualidades, mas as suas imperfeições. Devem se suportarem em amor. O que é se suportar em amor? É compreendendo que ambos são de Deus, ambos um dia vão viver eternamente no só lugar. Ambos precisam da consciência do outro para que a oração não seja impedida, interrompida. Se o casal não está bem, a Bíblia diz que nem a oração vai ser ouvida. Então veja que só quem perde é quem de fato fica angustiado, quem de fato fica com a ferida e não quer largar, que não quer ser sarado. Amém? Mas o interessante aqui é que Davi, ele consultou ao Senhor. A quem você tem consultado? Para que você de fato possa recuperar. Será que é teu vizinho que já perdeu também a família dele? A quem nós estamos procurando? Nós temos que procurar, irmão, essa palavra. Amém? Nós temos que procurar a cada dia estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Se a gente ouvirmos a voz do Senhor, a gente vamos bem em todo o tempo. Se a gente não ouvir a palavra certa, na área certa, é possível que mesmo sendo filho de Deus, a gente vai perecer naquela área. Eu estava ouvindo o Mike Murdock, ele falando sobre o pai dele na época, isso em 2014, o pai dele tinha 97 anos de idade. O pai dele nunca ficou uma noite no hospital. Mas tem uma coisa, o pai dele orava de 4 a 10 horas por dia. Mas tinha tempo que na casa dele, Mike Murdock fala sobre isso. É um ministro reconhecido, um mestre na palavra, um cara que já escreveu quase 400 livros na época, né? Hoje deve ter mais de 400 livros. Mais de 2.000 canções que ele já fez. Cantor, compositor, escritor. O homem é cheio da palavra. E rico, próspero. E ele falando, ele disse, olha, meu pai, eu nunca vi um homem tão santo como meu pai. Mas financeiramente foi uma vida desgraçada que meu pai teve. Foi por isso que Mike Murdock, ele aprendeu sobre a sabedoria. E Deus enriqueceu a ele, deu entendimento a ele. E ele estava mostrando que mesmo o pai dele orando 4 horas e 10 horas por dia, não fez o pai dele rico. Por quê? Porque o pai dele não tinha direção sobre a área financeira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que se a gente não usar a palavra certa, para as áreas certas, você pode orar até 20 horas por dia, 24 horas por dia. Quem entende? Deus não pode mudar a tua família se você não conhece nada a respeito de família. Deus não pode te ajudar a criar teu filho, a tua filha, se você não busca nenhuma matéria-prima a respeito daquele assunto. Irmão, o que não falta é livros, DVDs, o que não falta é assunto sobre aquela área. Mas que está disponível, investir tempo, sentar para aprender, para ensinar os filhos. Aquilo que não aprendeu. Aí muitas das vezes os pais, que não é errado, mas que seja nas suas devidas proporções, às vezes os pais querem dar aos filhos o que não tiveram, carro, moto, casa, regalia, aleja os filhos, porque os filhos, emocionalmente falando, são frágeis. Não aguenta uma cara feia de ninguém que já começa a chorar. Já quer se esconder, não quer se comunicar com ninguém. Não compreende ninguém. É uma pessoa problemática, irmão. E nós precisamos ser resolvidos. Amém? A oração de Jesus não foi que a gente saísse do mundo, mas que a gente, na verdade, fosse a luz do mundo. Que a gente fosse o sal da terra. Aleluia. Devemos ser a diferença, e começando por nossa família mesmo. Amém? E o que eu acho interessante é isso, é que as pessoas, às vezes, elas não querem ter o trabalho de aprender, mas querem passar a responsabilidade para as tias, departamento infantil, para a igreja, para o colégio. E, na verdade, essas coisas devem ser a extensão da tua casa. Amém? E uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, é de que não tem coisa melhor do que você praticar. Estou falando dentro de casa, no momento. Os pais mostrando para os filhos. Não exigindo, mas com a sua própria vida. Rapaz, é interessante demais. O homem que ora vai conduzir quem está perto dele a orar. A mulher que ora vai conduzir seu filho e a sua filha a orarem. Mesmo que ele não ore, mesmo que ele não adore, mesmo que ele não sirva a Deus, mas ele vai ver quem adora, quem serve e quem ora. Amém? Aleluia. Mesmo que ele não faça, mas ele vai ver quem faz. Ele vai dizer, realmente,
Eu não faço, mas eu tenho uma mãe e um pai que faz. A culpa está em mim. Amém? Vai ter um reconhecimento. E a pergunta de Davi, quando ele foi consultar ao Senhor, aí muitos vão consultar o Google, vão lá no Google, consultar como restaurar a família. Aí vai ouvir conselho de cartomante, vão ouvir conselho de um monte de gente. Aonde pode ouvir de Deus? Da sua palavra. A pergunta para você, que já tem mais de 5 anos em Cristo, já está convertido em Cristo. A gente estamos fazendo a escola de ministro, e a gente vai lendo uns 5 livros, que dá quase 2 Bíblias, os 5 livros. Eu pergunto para você que está incluso, que está envolvido, que você faz parte de família, você já conseguiu ler a sua Bíblia toda? Você já leu a sua Bíblia toda? Não, pastor, isso aí é para pastor e para ministro. É não, irmão. É para filhos de Deus. Você tem um manual na mão para viver bem em família e você não faz nada. É preguiçoso. E como é que você vai ter família edificada e fortalecida? Como é que Deus vai guiar um ignorante? Pedro, ele disse, lá em 1 Pedro capítulo 3, e o 7 diante, ele diz que o homem deve tratar a sua mulher com discernimento. Discernimento é sabedoria. Ninguém trata ninguém com sabedoria sem ter sabedoria. E a sabedoria, ela é encontrada, é buscada. Amém? Mas a gente quer que a oração resolva tudo. E estamos colocando a oração no lugar errado, irmão. Porque a oração é atitude de quem tem comunhão. É atitude de quem, na verdade, tem intimidade. Eu sei que há um começo para tudo. Amém? Que a gente não sabe nem como se relacionar com Deus, mas nós precisamos entender, irmão, que quanto mais afinidade na palavra e na oração, vamos poder ser precisos nas nossas perguntas e na resposta de Deus também. Quantas das vezes oramos e não esperamos a resposta? Davi orou ao Senhor e a resposta foi rápida. E a resposta foi simples. Senhor, eu sei que a gente falhou, mas eu vou alcançar minha família, a família desses valentes que estão comigo, que o Senhor tem me confiado. Sabe, eu vou recuperar. O Senhor disse, vai. O que foi que ele fez? Ficou lá em casa, bicudo, triste, chorando. Que nada, irmão. Ele bateu a poeira e disse, pronto, eu vou agora atrás daquilo que o Senhor disse que eu vou conquistar, daquilo que eu vou restaurar. E ele foi atrás. E o que eu acho mais bonito também é de que Davi, ele estava atento às direções de Deus. Porque olha que interessante, Deus disse que ele ia recuperar tudo, que ele ia alcançar a família. Mas ele estava atento aos sinais. Porque às vezes a gente pode até ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção de Deus, Deus falar com você através de uma pessoa ministrando a palavra, e às vezes você não está atento à direção de Deus. Deus vai usar pessoas para nos dar um norteamento. E aqui, um rapaz, ele na verdade vai dar um norteamento, um inimigo, podemos dizer, que era também de Davi e dos valentes, foi alimentado por Davi, não foi morto por ele, e ele pegou, deu a direção para Davi, onde estava a sua família, a tropa que tinha saqueado aquela cidade. Sabe, muitas das vezes, a gente vai ter que sarar pessoas, nutrir pessoas para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Você pode ver mais no texto, mais na frente você vai ver. E Davi nutriu aquele rapaz, porque os malequitas deixaram ele de lado, porque ele ficou doente, era servo dos malequitas. Fazia 3 dias que não comia, não bebia, e Davi alimentou ele, recobrou suas forças. Ele disse, você pode me dizer onde é que está a minha família? Ele disse, posso, se você não me matar nem entregar aos malequitas. Ele disse, pronto, está feito. E aquele camarada levou, imagina, Davi e os seus valentes e as suas famílias. Mas por quê? Porque ele estava sensível a Deus, sensível à direção do Senhor. Você vai conquistar, você vai recuperar. Então ele estava ligado, estava atônito ali, procurando um escape. Amém? Uma palavra, uma direção. Irmão, uma palavra, uma direção muda a vida de uma pessoa. Agora isso é em qualquer área. Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso, é uma verdade. Uma palavra muda a vida de uma pessoa. Você imagina, chega Pedro passar a noite toda pescando e não tem nada. Não pesca nada. Depois empresta o seu barco a Jesus. E depois ouve uma palavra
Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, vai lá e lança as tuas redes ao mar. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, sobre essa palavra eu vou lançar as redes. Talvez não tenha mais nenhum jeito no natural, irmão. Talvez não tenha mais cura no natural. Talvez você ache que não há como recuperar o que foi sequestrado. Mas se a gente buscarmos ao Senhor, Ele vai nos dar direção. Ele vai nos dar um escape. E vamos estar atentos. Muitas das vezes esse escape é você curar a ferida daquele que, na verdade, foi deixado para trás. Amém? E diz o texto aqui, no versículo 17, do capítulo 30. Então Davi e os fariseus, ou firiseu, desde o amanhecer até a tarde, ou melhor dizendo, perdão, versículo 17. Então Davi e os feriu desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Então Davi recuperou o quê? Tudo. Quantos malequitos havia tomado? Qual é a vontade de Deus, irmão? Que a gente recupere tudo que o diabo investiu na tua família. Amém? Em qualquer área da nossa família. Qual foi o valor que você perdeu? Perder aqueles momentos de sentar, todo mundo no chão, comer aquela pipoca. Irmão, recupera isso. Amém? Não é porque a tecnologia, a ciência, agora ninguém tem mais tempo para nada. Irmão, nós somos crentes, mas crente de quem? A gente não deve deixar que o mundo possa infiltrar dentro da nossa casa, da nossa família. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz isso. Devemos transformar a nossa mente. Não se conformar com esse mundo. A gente vai se conformar com esse mundo, irmão? Não. Aquele momento com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, não tem nenhuma tecnologia, nenhuma ciência que possa, na verdade, ser mais precioso. Amém? E diz aqui que ele recuperou tudo quantos amalequito havia tomado, também libertou as suas duas mulheres, Davi, de modo que nada lhe faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa, de tudo quanto os malequitas lhe havia tomado, Davi trouxe de tudo de volta. Davi lhe tomou também todos os seus rebanhos, manadas, e a tropa os levava adiante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. É isso que as pessoas devem ver nas nossas vidas, na nossa família. As pessoas devem ver o final da história e dizer assim: fulano passou por um monte de coisa, mas olha os despojos, olha o que eles recuperaram, olha como eles se levantaram, olha como eles estão floridos, olha como eles estão viçosos, olha que família bonita, olha que família forte. Por quê? Porque você buscou ao Senhor quando não tinha nenhuma força. Amém? Você consultou a pessoa certa. Então você, na verdade, deixou a angústia de lado, deixou as feridas de lado. Você deixou ser encontrado pelo Senhor. A Bíblia mostra lá em Canto dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, que é preciso destruir as raposas e as raposinhas. Somos nós que vamos destruir, irmão, porque a vinha está em flor. Aquilo que dizer, devemos destruir aquilo que parece ser pequeno. As raposinhas, quando as raposas grandes não conseguiam entrar na vinha, que era tudo cercado, colocava a raposinha pequena. E ela começava a fazer os buracos a ponto de mais na frente dar acesso às raposas grandes. Então nós precisamos destruir não só aqueles obstáculos pequenos, mas também as raposas grandes. Amém? Mas cortando o mal pela raiz. Porque quem vai estar no lucro é a sua família. E não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Amém? Não vai dormir sem antes resolver. Eu sei que tem coisas que a mulher tem que ser sensível para falar no tempo certo e o homem também. Mas nós precisamos a cada dia buscar ao Senhor, irmão, porque Ele vai mostrar o tempo certo. Eu posso aconselhar diversos casais, mas nunca vai ser igual ao meu casamento. Cada um casamento tem uma cultura diferente, vem de uma família diferente, mesmo sendo a mesma palavra. Ou seja, mas ele tem que saber a mulher que tem, ele tem que saber, né? Ela tem que saber o homem que tem,
E cada um saber o tempo certo, o tempo e o modo. E para saber o tempo e o modo, nós temos que ter comunhão. Não foi à toa que Davi buscou a Deus e ele respondeu de imediato. E ele ouviu a voz do Senhor, que ele ia recuperar, que ele ia alcançar. Mas a cada dia que a gente tiver afinidade com a palavra, a gente vai estar vigiando a cada dia, fortalecendo a nossa família. Amém? E não vamos perder aquilo que Deus nos entregou. Porque afinal de contas, família, como sempre estamos ouvindo, é um projeto de Deus. Nenhum, pode ter certeza disso. Isso já é falado por muitos ministros. Nenhum irmão, patrimônio, nenhum sucesso justifica o fracasso da tua família. Amém? Enquanto você puder, luta por tua família, mas não luta só. Deixa Deus te guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tá certo? Vocês foram abençoados? Então fica de pé. Eu quero agradecer por mais uma oportunidade que Deus nos proporcionou. Eu creio que a palavra essa noite vem trazendo para cada um de nós despertamento, que possamos entender, irmão, que Deus não faz acepção de pessoa. Se alguma família foi restaurada na terra, pode ter certeza que Deus não quis só a família dele, quer a sua também. Se houve solução para aquela família, para a sua. Se houve cura para mim, pode ter para a tua também. Amém? Aleluia. O que nós precisamos é ser humilde. O que a gente precisamos entender, quem perdoa, quem na verdade é humilde, vive melhor. Que a gente não devemos trocar a paz por nada. Amém? Que vai embora, não é? Os anéis, mas fica os dedos. E com certeza vamos recuperar tudo para a glória de Deus. E vamos recuperar com mais vigor, com mais força e com mais despojo. E com mais, na verdade, experiência. Essa é a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então, a graça e a paz para todos vocês, tá certo? Que compartilhou essa live, esteve conosco até agora. Que Deus possa a cada dia dar entendimento de acordo com a sua busca. Deus não vai dar entendimento nem sabedoria para você administrar a sua família se você não buscar. Mas se você buscar, a oração do teu pastor pode pegar junto com você. A sua oração com a sua família vai ser poderosa, vai ser eficaz. E pode ter certeza que vai acontecer o que está escrito nessa palavra. Amém? Salmo 112 diz que a família que tem prazer na lei do Senhor, ela será poderosa na terra. Não vai faltar riqueza nem prosperidade. Não vai ter medo do pavor repentino, mas vai ser uma família forte. Amém? Família estruturada. Afinal de contas, família valorize vocês também. Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Então se você quer dizimar, ofertar, tá certo? Durante a semana, está tendo os cultos aqui, à noite você pode vir e trazer dízimo, oferta, ou também trazer donativos não perecíveis para que a gente possa semear cesta básica na vida de pessoas. Também nós estamos recardando ainda, tá certo? Lençóis, cobertores e também blusas, coisas que seja quente para esse período agora, tá certo? A gente já estamos no período de julho agora, né? Então ainda é um período ainda frio, tem muitas pessoas que estão aí fora precisando e o pastor vai ver uns dias aí, tá certo? Na semana, nesse mês, para que possa fazer evangelismo noturno e abençoar essas pessoas que, na verdade, estão com a sua vida a Deus dará lá fora e nós vamos contribuir, né, a cada dia, levando não só essas coisas naturais, mas dando uma palavra para a vida deles e orando pela vida deles em nome de Jesus. E você pode fazer parte disso e com certeza pode fazer durante a semana também, aqui durante a tarde, tá certo? O pastor sempre está aqui, você pode trazer também, não só dízimo e oferta, mas também trazer os donativos e essas roupas para que a gente possa abençoar outras pessoas, tá ok? Se você quer dizimar também através de uma conta, tá aí Adriano, está aí exposto, está aí na live, você pode, tá certo? É uma conta provisória, mas você pode abençoar o ministério, porque afinal de contas, a gente somos um ministério ativo, não estamos parados. Amém? Eu quero louvar a Deus por todos os departamentos, né? Também o departamento infantil que tem feito umas lives aqui. Eu fico bestinha com as lives do pessoal do departamento infantil. Tem sido coisa gloriosa. É coisa do outro mundo, irmão. Amém? O que a menina tem feito aqui. Quando eu fico assistindo, eu fico, rapaz, que coisa maravilhosa. Deus é bom, alimentando a tua família, você aí em casa, tá certo? Então seja abençoado pela prática em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a vida de cada um de vocês. Que cresça e diga amém. Seja abençoado pela prática em nome de Jesus. Não tenho medo do amanhã.